Bom dia! Começando aqui um ponto de vista empreendedoc. Esse que é um braço do meu canal, onde eu vou trazer pontos de vista mesmo meu sobre empreendedorismo, gestão, trazer conteúdos que conecte o médico, o profissional de saúde com esse universo do empreendedorismo, que eu tenho certeza que é o caminho para te trazer o bem mais valioso que a gente precisa, que é tempo, né? Investir em empreendedorismo e gestão vai certamente alavancar sua carreira e vai te dar tempo de qualidade, que é uma dor enorme dos profissionais autônomos de saúde, em especial nós, médicos. Pois é, e o primeiro episódio eu fiquei pensando, cara, o que eu vou levar para o primeiro ponto de vista? Então, para estrear essa parte do canal, eu resolvi mesmo falar um pouco sobre minha história. Então, o ponto de vista empreendedor de hoje vai ser sobre a minha história dentro da medicina e como eu me tornei empresário. Então eu vou contar para vocês no detalhe aqui como que as coisas aconteceram. Bom, a medicina começou muito cedo na minha vida, porque eu sou filho de médico, meu pai é cardiologista, e ele sempre foi uma grande influência para mim como amigo e etc. E é óbvio que eu admirando, imaginava e queria ser como ele, então a medicina apareceu e surgiu desde sempre, desde pequeno, né? Ele, mesmo antes de eu entrar na faculdade, eu já ia em congressos com ele, acompanhava ele nas viagens, passava visita no hospital com ele, muito antes de ser médico, então foi uma forte influência para mim, o meu pai. E assim foi, com 17 anos, eu entrei na faculdade de medicina, fiz medicina em Santo Amaro, na Unisa, cursei a faculdade por lá, e daí veio o segundo ponto, que também foi influência do meu pai, mas também porque a faculdade era muito forte nesse setor, que era a cardiologia. Então meu pai é cardiologista, eu frequentava esse ambiente com ele, e a cardiologia da faculdade era forte, então eu decidi cedo que queria ser cardiologista, né? E assim foi, eu acabei a faculdade e fui fazer minha residência. A residência de clínica médica, né, que tem que fazer antes da cardiologia, eu fiz na Escola Paulista de Medicina, na Universidade Federal de São Paulo, mas o meu foco era fazer cardiologia no INCOR, na USP, e foi assim que aconteceu. Eu estudei, passei, fui para o INCOR e fui fazer minha residência de cardiologia lá no INCOR. Bom, essa é a minha formação técnica, né? Acabando a residência de cardiologia, eu tinha duas oportunidades de trabalho, né? Na verdade, eu já tinha um consultório pronto, montado do meu pai, 30 anos de consultório, um consultório já consolidado em Santo André, e foi um caminho meio que natural, fui para lá, começar a atender lá, logo ao final da residência, e assim que eu acabei, surgiu uma oportunidade, surgiu um convite de um professor meu do INCOR, para ir cuidar dos residentes, ser mentor dos residentes de cardiologia do Hospital Sírio-Libanês. Estava inaugurando a residência de cardiologia, estava indo para o segundo ano e estava indo meu primeiro papel como mentor, né? E eu fui ser mentor dos residentes de cardiologia. Então, naquela época, eu dava plantão no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Tinha feito um concurso, tinha passado, estava dando plantão lá. Estava mentor de médicos residentes de cardiologia no Sírio e no consultório do meu pai. Vamos olhar um pouquinho para a minha fase de consultório. Eu estava no consultório do meu pai, naquele momento começou a nascer o neto empreendedor, sabe? Eu comecei a querer mudar algumas coisas lá, de cara eu cheguei, já reformou o consultório e tal. Comecei, criei uma marca, foi a primeira vez que eu criei uma marca, eu mesmo desenhei uma marca no computador, ali no plantão, lá no Incor, e construí a marca da empresa. Então começou a nascer em mim a importância de empreender, né? Eu já percebi isso logo. Mas também ao mesmo tempo eu percebi que algo em mim queria que eu construísse a minha história também, sabe? E foi a primeira decisão difícil da minha vida profissional. Foi essa, e eu tomei uma decisão corajosa, que eu aqui sempre falo, né? Eu falo assim, quando você quer crescer, por algumas vezes você tem que se posicionar, se colocar em situações de desconforto para depois dar esse próximo passo, né? Não existe crescimento na zona de conforto, e eu fiz isso, me coloquei em desconforto e larguei o consultório do meu pai e fui construir uma clínica com a minha esposa, a Thaís, que é dermatologista, e a gente montou uma clínica perto de casa, em São Paulo, do zero. Então foi a primeira vez que eu me coloquei em desconforto completo para seguir um próximo passo de crescimento. Eu sentia que eu tinha que construir a minha história, construir a minha clínica, e aquela coisa de empreender, de fazer do meu jeito. E aí foi essa decisão que eu tomei, e graças a Deus deu muito, muito certo. A clínica começou bem pequenininha, a gente tinha 40 metros quadrados, uma sala, uma secretária e 0 pacientes. Mas foi muito bom, porque também naquela época não tinha tanta informação de gestão, etc. Eu fui estudar,
Fui estudar muito muito mesmo nos livros do mundo corporativo, conversando com amigos que já estavam no mundo empresarial. Eu fui aprendendo, errando, acertando, e as coisas começaram a caminhar. Depois eu fiz uma pós na GV, que me ajudou um pouco, mas honestamente aprendi muito mais no errando e acertando, né? Não tinha tanta informação como tem hoje, né? E graças a Deus a clínica prosperou demais. Então hoje a clínica, a Dermacore, ela tem 200 e tantos metros quadrados, um time de 10 funcionários internos nesse momento, mais um time enorme externo de marketing, administrativo, financeiro. A Dermacore tem 20 médicos que nos ajudam lá dentro hoje. Eu estou gravando esse vídeo a 8 de julho. São 27 mil pacientes que a gente está comemorando essa semana, atendidos. Não são 27 mil atendimentos, né? São 27 mil pacientes cadastrados. Então, a Dermacore, graças a Deus, prosperou muito e isso me trouxe muita notoriedade e conhecimento para falar aqui de gestão e empreendedorismo, né? Além do que eu fui me desenvolvendo depois ao longo do tempo. E voltando agora um pouco para a fase hospitalar, como é que foi isso? Então, eu estava no Einstein e no Círio e eu pedi demissão do Einstein, mais uma decisão muito corajosa, porque eu entendia que eu estava direcionando energia em dois lugares distintos e eu achava que seria mais interessante direcionar a energia em um lugar só. Então fui lá e pedi demissão, foi uma decisão bem corajosa, porque eu ganhava muito bem trabalhando nos dois hospitais. E fiquei só no Círio, passando visita para colegas médicos, começando a ter um ou outro paciente meu internado, o consultório vinha crescendo, eu dei plantão no pronto-socorro por um tempo, depois subi para a unidade coronária, e lá na unidade coronária dei plantão por 10 anos. E aí veio um terceiro momento de decisão corajosa, que eu tive um empurrãozinho de um amigo. O consultório começou a crescer, começou a prosperar, e dar plantão começou a perder o sentido para mim. Apesar de ser um hospital enorme, com uma segurança enorme, convênio, um monte de benefícios, né? A gente fica se apegando, né? É engraçado isso, como médico se apega, não estou julgando, tá, pessoal? Se você gosta de plantão, entende que é legal para sua vida, mas a gente fica se apegando a coisas pequenas, né? E eu um dia recebi uma mensagem, uma ligação de um amigo que falou assim para mim, Neto, cara, você não percebeu? Eu tava lançando plantão atrás de plantão, né? E ele falou assim, você não percebeu que acabou para você? Tá todo mundo aqui se matando para dar plantão, todo mundo se matando para pegar os seus plantões, para poder te ajudar, porque todo mundo gosta de você, e você só quer passar, cara, chega, acabou. E eu me empurrãozinho que eu precisava, sabe? Fui lá, desci no RH do Círio, que fica no segundo subsolo, e tomei talvez a minha segunda, a terceira, né? Terceira decisão corajosa profissional. Então a primeira foi abandonar o consultório, depois foi abandonar o Einstein, e a terceira foi pedir demissão do Círio para jogar energia 100% no consultório. E eu nunca me arrependi dessa decisão, porque, de novo, eu acredito muito em canalizar a energia onde você quer crescer, então fica esse ensinamento aqui do ponto de vista. E o console só prosperou depois dessa minha decisão. E aí foi, né, esse passo de sair da, do hospital e ficar no consultório. Bom, e aí o que acontece? A Dermacore decola, indo super bem, graças a Deus, médicos nos ajudando, já não é uma clínica 100% dependente dos sócios, e começa a me incomodar aquele bichinho empreendedor que eu sempre tive, acho que desde pequeno, e eu percebi isso quando eu fui pro do meu pai, percebi isso quando entrei na Dermacore, e agora que a Dermacore estava em ritmo, falando, né, já decolei essa aeronave, não está em ritmo de cruzeiro, lógico, né, que tem altos e baixos, tem turbulências no caminho, sempre tem, e a gente tem sempre que aprender, eu estou constantemente renovando, aprendendo. Começou a me incomodar, precisava empreender de novo, comecei a querer construir alguma coisa. Veio a pandemia, eu falei, nossa, eu vou construir alguma coisa. E tive algumas empreitadas, por 2 anos eu tive algumas empreitadas que por motivos diversos não foram para frente, num momento oportuno eu posso contar essas histórias para vocês. Não foram para frente, essas empreitadas que eu tentei empreender, e aí eu fiz um washout, assim, sabe? Puxa, por onde que eu vou, né? Qual o caminho que eu vou seguir? E tive uma mentora que me ajudou nisso também, que me deu um empurrão para ir vai em frente, acredita, nesse projeto. E eu pensei, puxa, o que eu faço que eu consigo fazer, né? Toda vez que eu sei, isso é uma outra dica, aí pega essa outra dica. Já falei de canalizar energia, já falei de se colocar em zona de desconforto, então pega essa dica empreendedora aqui. Quando você quer construir alguma coisa, seja na sua clínica, seja na sua vida pessoal, profissional, o primeiro passo que você tem que pensar, a primeira coisa que você tem que pensar é qual é
o problema que eu sou capaz de resolver. E eu naquele momento parei para pensar e falei, o que eu sou capaz de resolver com facilidade, que eu faço bem, que eu gosto de fazer, que eu faço bem e que eu resolvo com facilidade. E foi natural para mim perceber, eu vou ensinar colegas a construir o que eu construí, porque eu sei falar disso. Eu sei, eu tenho notoriedade para falar disso, eu tenho autoridade para falar disso porque eu fiz acontecer. Eu confirmei esse meu conhecimento. A gente sempre tem aquela síndrome do impostor, né? Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Eu confirmei esse meu conhecimento quando eu decidi, né? Estava decidido que ia construir alguma coisa para gestão de médicos, ensinar médicos a fazer gestão e empreendedorismo. E eu sentei num estúdio, falei, vou gravar a aula aqui, ver se eu consigo, como é que vai ser. E eu gravei em 2 dias seguidos, sem nenhum corte, sem nenhum erro, 16 horas de aula seguidas, falando. Tá? 16 horas falando sobre gestão e empreendedorismo para médicos. Falei, aí me deu uma paz, sabe? Do tipo, eu sei sobre esse assunto mesmo, eu posso falar sobre isso mesmo. E é esse meu caminho. Eu amo, eu gosto, eu sei e é a dor dos médicos. Então, esse é meu caminho. É assim que você decide uma estratégia, um produto, tá, pessoal? Pense no que você faz muito bem, qual que é a dor do seu potencial cliente, né? Seu potencial cliente e que seja natural para você, que seja fluido, que você faça bem, que você goste, que tenha um propósito. E com esse propósito eu fui em frente. E aí, putz, como é que eu vou lançar agora entro neto empresário, nessa fase empresarial, vou contar para vocês como é que nasce a Empreendedoc. Falei, eu precisava lançar um produto, vou lançar, como é que eu vou fazer? E eu mandei uma mensagem para 60 médicos do meu WhatsApp, que estavam no meu celularzinho, no meu WhatsApp. Fui lá e mandei para 60 médicos, pedalando, estava pedalando na bicicleta ergométrica, mandei essa mensagem. E falei assim, pessoal, eu vou fazer uma aula sobre como captar pacientes para o seu consultório. E se você tiver interesse, se inscreve aqui. Algo nesse sentido. Mensagem de WhatsApp, simples, pedalando. Mandei para 60 pessoas e 40 se inscreveram. E aí eu tive uma segunda percepção importante. Eu notei naquele momento que eu sabia falar daquilo e mais do que isso, eu já tinha uma autoridade perante as pessoas. Mesmo nunca tendo sido mentor de médicos mesmo, para ensinar gestão e empreendedorismo, eu já tinha essa autoridade frente a, pelo menos aos meus amigos eu tinha. As pessoas já me viam como um cara de sucesso pela clínica que eu construí, pela história que eu construí, ou pelas coisas que eu falava. Aí eu falei, eu percebi mesmo que estava indo para o caminho certo. Aí fiz essa aula, né? Lancei essa aula e apareceram lá 40 pessoas dos 60 que receberam mensagem, foi um número muito impactante de conversão. E eu falei assim, puxa, eu vou aproveitar e vou oferecer uma mentoria para essas pessoas ficarem 2 meses comigo. Era uma mentoria piloto, assim, vai ficar 2 meses comigo e eu vou oferecer isso no final da aula. Ofereci um preço, botei um preço, um ticket baixo assim, mas botei o preço e 17 pessoas compraram. Uma taxa de conversão muito alta, pessoal. Quase 50%, né? Fiquei surpreso, de novo confirmei a minha autoridade sobre o assunto e foi maravilhoso. E aí vai mais um ensinamento aqui sobre empreender. Isso é uma coisa que se lê muito em livros de empreendedorismo. Todo grande empresário fala isso, todo cara de sucesso fala isso. Não espere estar 100% pronto e perfeito para começar nada. O médico tem essa mania de esperar as coisas estarem 100% perfeitas para começar. E eu comecei e não estava perfeito. Não estava perfeito. Eu tinha as aulas gravadas, fui lá, gravei as aulas no estúdio, sabia que eu gostava de... Não estava nada pronto, nada perfeito. E aí eu tive que estruturar uma mentoria de 2 meses. Num curto espaço de tempo, eu lembro que eu peguei um voo, eu tinha uma viagem para os Estados Unidos, e eu peguei esse voo, o voo decolou, não sei se são 9, 10 horas de voo, né? E eu passei o voo inteiro escrevendo como seria a mentoria. O voo inteiro, 9, 10 horas seguidas no voo. Levei um caderno e desenhei a mentoria inteira naquele voo, sendo que ela iria começar em poucos dias, assim, logo depois da minha viagem. Loucura, né? Mas é o que muitas dessas histórias são comuns, sabe, pessoal? Decola a aeronave e vai corrigindo ao longo do caminho. E aí eu corrigi, fui fazendo a mentoria e, graças a Deus, eu tive uma aceitação, né, uma avaliação, um NPS altíssimo daquelas pessoas que vivenciaram aquele piloto, tanto que depois eu fiz um upsell, assim, uma continuidade para quem quisesse continuar e a maioria não foi embora, continuou comigo na mentoria. E é assim que nasce. Na época, quando nasceu, eu só dei um nome, né, que chamava Mentoria Consultório Líder.
Mas aí eu percebi que eu não tinha só uma mentoria, eu tinha um conjunto de soluções para médicos, né? Aí começou a nascer um monte de outras soluções. Então nasce o livro que eu estou escrevendo, nasce o podcast que eu estou aqui falando para vocês, nasce as mentorias, nascem outros tipos de mentorias. E eu falei, puxa, isso aqui não é só em consultor líder, isso aqui é um hub de soluções. E aí eu faço um novo rebrand, né, uma nova reconstrução da marca, e aí nasce a Empreendedoc. Então a Empreendedoc, o que é a Empreendedoc? A Empreendedoc é realmente um hub de soluções para médicos em gestão e empreendedorismo. Então eu tenho palestras que eu dou sobre gestão e empreendedorismo, né, ainda falo de cardiologia, ainda falo de estilo de medicina, estilo de vida, mas falo bastante sobre gestão e empreendedorismo. Eu tenho as mentorias. Então, eu tenho hoje nessa fase aqui que eu estou gravando esse vídeo, eu tenho a mentoria Consultor Líder, que é uma mentoria de 6 meses, né? É uma mentoria continuada sobre todos os pilares de empreendedorismo e gestão, encontros que são muito enriquecedores, é um ambiente de crescimento maravilhoso. Eu tenho uma mentoria onde eu ensino médicos no 1 a 1, ou grupos bem pequenos, até 3 pessoas, onde eu construo com o médico, mãos dadas, os programas de tratamento do consultório. E eu tenho uma consultoria individual, onde eu vou na clínica, daí é diferente, eu fico 1 ano dentro da sua clínica, construindo a sua clínica, acertando a sua clínica contigo. E ainda, vou dar um spoiler aqui, vai nascer agora em novembro um mastermind, que não é para qualquer um, esse mastermind é para quem conseguiu concluir com êxito a mentoria consultora líder de 6 meses, ou que de cara já tem um consultório que fature mensalmente mais de 150 mil reais. Essas pessoas estão habilitadas a participar do mastermind, que é um nível de discussão superior ali. Então, são os produtos de mentoria da Empreendedoc. Então, tem Empreendedoc Mentoria, Empreendedoc Livros, Empreendedoc Palestras, como eu disse, Empreendedoc Cursos gravados, tem essa programação, Empreendedoc Eventos, né, se tudo der certo, esse ano também já sai o primeiro evento presencial. E é assim que nasce essa minha fase atual, né, esse meu netoverso aí, que tem a Dermacore como sou CEO, faço a gestão, além de médico, né, atuo mesmo como médico, ainda adoro, gosto muito do que eu faço no meu consultório particular, a gestão da clínica e todo esse hub de soluções da Empreendedoc. Beleza? Acho que é isso. A ideia do ponto de vista Empreendedoc é um bate-papo rápido, de 20 a 30 minutos mesmo. E eu vou trazer aqui muitos insights para conectar o médico ao empreendedorismo, transformar médicos em empreendedores, porque eu tenho convicção absoluta que essa é a solução para o médico conquistar o bem mais valioso, que é tempo, qualidade de vida e viver da medicina com qualidade. Né? Eu também tenho a Empreendedoc Comunidade, né? Então fica aqui o convite, se você tem interesse, me manda um direct aí e eu te coloco na comunidade. Hoje somos 300 médicos e eu dou uma entrega forte ali dentro de conteúdos gratuitos sobre gestão e empreendedorismo. E fica o convite para todos aqui, tá bom? Dando aquela de blogueiro, esse é um primeiro canal, primeiro post desse canal sobre ponto de vista. Então, se você curtiu, dá um like aqui nesse likezinho que tem aí, porque isso é importante para eu entender que eu estou no caminho certo e também para o YouTube perceber que isso gera conteúdo de valor para as pessoas. Segue o canal, vai ter muita. Gente, vocês me conhecem, eu entrego muito e eu vou entregar muito nesse canal. Vai ter podcast com empreendedores, vai ter podcast com histórias de sucesso que são, né, estímulos para todos, com os meus mentorados. E vai ter o ponto de vista regular. Eu vou ser focado e eu vou dar esse ponto de vista regular nesse canal pra gente crescer. Então dá um like aí, curte, se inscreve no canal, encaminha para outras pessoas. Também tem aqui o meu link do Instagram. Lá também tem bastante conteúdo. E se você quer fazer parte da comunidade, só me dá um sinal, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Um ótimo dia para todos vocês.